Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor José Matias e nós estamos resolvendo a prova da AFA 2023. Essa é a questão de número 55, uma questão de funções. Vamos ler e resolver a questão na sequência. Considere as funções f, g e h em cada proposição abaixo. Analise e classifique corretamente cada uma quanto a ser verdadeira ou falsa. Bem, gente, vamos lá. Vou numerar aqui 1, 2 e 3 para a gente conseguir detalhar. Primeira, se f de x é igual a x, com a pertencente aos reais diferentes de zero, então f é uma função par. Primeiro, vamos retomar aqui a ideia. Função f é par se somente se f de x for igual a f de menos x. Só que observem o seguinte, gente. O a pode ser positivo, negativo, tanto faz. Mas a ideia básica é que uma função do tipo f de x igual a x com a diferente de zero vai gerar uma reta que passa pela origem. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um a positivo, a gente teria uma reta crescente. E observem que, se você tem para x igual a x0, você vai ter o y, que é a x0. E se você fizer menos x0, o novo y aqui vai ser menos ax0. Observem que essa função f de x é ímpar, pois se você vai para o lado contrário, vamos dizer assim, né? Caminha no sentido de menos x, você vai ter que a f de menos x é menos a f de x original, o que torna a afirmação 1 falsa. Ela é uma função ímpar, não uma função par. Beleza. Próxima afirmação, próxima proposição. Se h de x é igual a menos a elevado a menos x menos 1, com a maior do que 1, então h é uma função crescente para todo x real. Bem, vamos olhar a ideia aqui. É menos a elevado a menos x menos 1. Isso daqui é a mesma coisa que menos a, e aí a gente pode tomar esse cuidado, inverte a fração, troca o sinal do expoente. E aqui, para simplificar, 1 elevado a x mais 1 vai dar o próprio 1, e o nosso denominador vai ficar a elevado a x mais 1. Então, observe algumas coisas. Se o x aumenta, isso implica que a elevado a x mais 1 aumenta. E isso implica, portanto, que o inverso, a elevado a x mais 1 elevado a 1 sobre a elevado a x mais 1, diminui. Decresce. Mas se você troca o sinal, então menos a elevado a x mais 1, aumenta. Logo, essa função é uma função crescente. Uma análise gráfica do que está acontecendo é o seguinte. A função a elevado a x mais 1 é uma função exponencial desse tipo, crescente. A função 1 sobre isso vai ser a ideia de uma exponencial decrescente. E multiplicando por menos 1, a gente está fazendo uma reflexão desse gráfico em relação ao eixo x. Então, seria algo assim. Ela vai para zero muito rápido, né? Mas sempre no sentido de ser crescente. E aí a gente tem essa análise, assim, a análise gráfica seria algo parecido com isso, mas de toda maneira a f é crescente, o que torna a proposição 2 verdadeira. Por fim, a
terceira e última proposição, que eu vou colocar aqui, a função g de x é uma função x² menos b, e se o contradomínio de g é menos b a mais infinito, então g é injetora. Observem que, para qualquer... Como é uma parábola de concavidade para cima, o gráfico dessa função g seria algo mais ou menos assim. Não importa aqui, ela cruza para x igual a zero, vai dar no menos b. A imagem da função g é de menos b a mais infinito. E é igual ao contradomínio que foi dado. Quando isso acontece, quando a imagem é igual ao contradomínio, nós dizemos que a função é sobrejetora. Então, nós até poderíamos fazer uma análise dizendo que essa função é sobrejetora. Porém, a gente não consegue visualizar a depender do domínio se essa função é injetora ou não. Observem o seguinte. Se eu testar aqui g de qualquer valor diferente de zero, né? Vou colocar 1. G de 1 vai ser igual o g de menos 1. E aí, se eu tenho dois valores de x diferentes que dão o mesmo valor, né? 1 menos b, isso mostra que g não é injetora. Então, essa questão aqui, essa proposição 3, ela diz muito sobre essa restrição do domínio para ser sobrejetora, ou seja, para implicar uma sobrejetividade da função g, mas não algo relacionado à injetora. Não posso falar isso. Essa afirmação 3, portanto, é falsa, porque não é necessariamente. E aí, eu tenho uma verdadeira, duas falsas. Vou marcar, então, a alternativa C. Beleza? É isso aí, gente. Valeu!